Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca falhas.
ti, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel,
Alegria muito grande nos encontrarmos novamente no dia de hoje. Eu estou agradecido por esta honra de estarmos juntos para comemorarmos o 46º aniversário da Igreja Bíblica de Araçatuba. Eu me alegro pela forma como os irmãos cuidaram da gente durante o tempo que estivemos ali em Araçatuba, ministrando, trabalhando com esta querida igreja. Por onde eu ando, costumo dizer que Araçatuba é o local onde Deus me deu muitas oportunidades e transformou profundamente o meu coração. Homens e mulheres de Deus que me ensinaram a amar cada vez mais o Senhor e que se tornaram amigos que eu carrego para o restante da minha vida. A Sandra e Mateus e Késia, estamos bem com todos os desafios que temos passado nesse último ano. É possível que alguns irmãos se aperceberam do passamento de minha própria mãe. Faz 10 dias que ela foi depositada num túmulo temporário até aguardar o dia em que cada pedacinho do organismo dela, do seu corpo, aquela terra que a recebeu há de dar conta no dia de Cristo, quando o Senhor a vier buscar e levar a todos nós, aqueles que creem naturalmente em Jesus Cristo. Estamos consolados, mas ao mesmo tempo choramos porque temos saudades, e eu sei que os irmãos, sendo solidários conosco, vão orar por nós, vão chorar conosco também. É por isso que eu quero falar nesse momento a respeito do caminho do amor na vida do cristão. Como é que o amor deve ser manifestado em favor de outras pessoas, em favor da pessoa de Deus, inclusive aqueles que nos perseguem e estão criando problemas para nós. Eu quero convidá-lo a abrir as Escrituras para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, a leitura a partir do versículo de número 9. Romanos 12, de 9 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remisso. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus nos ajude nesse texto muito rico da palavra de Deus, e vamos orar mais uma vez para pedirmos da parte dele direção e orientação ao que queremos e podemos ouvir nesse momento. Deus querido, obrigado pela soberana vocação com que o Senhor nos chamou, e obrigado pela santa palavra que nos molda e nos transforma de tal forma que sejamos instrumentos teus neste mundo que cada vez mais precisa compreender o verdadeiro amor que é manifesto em Jesus Cristo.
nos dê entendimento e intrepidez para lidarmos com este texto sagrado. Nós pedimos isso e oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Algum tempo atrás, não tenho mais os mesmos joelhos do que 15 anos atrás. Hoje eu ando praticamente mancando. A razão disso é que tenho apenas parte do menisco do joelho esquerdo. E algum tempo atrás eu fui a um médico e eu tive que fazer uma tomografia. Se você já fez isso, imagino que entende o que é entrar naquele tubo estreitinho e com um pânico imenso, imaginando que vai faltar quase tudo lá dentro, inclusive a respiração. E eu lembro que o técnico que fez o trabalho comigo disse: "Senhor Jorge, o senhor não pode mexer, o senhor tem que ficar quietinho lá dentro." Mas como ficar quietinho lá dentro? Parece que o coração iria sair pela boca. E aí ele disse para mim: "Você fica com um botão na sua mão e se o desconforto for realmente insuportável, então você aperta esse botão e aí nós vamos interromper o processo da máquina naquele momento até recuperar ar e fôlego e tudo mais." Irmãos, se você não fez esse tipo de exame, você não tem ideia de quão sufocante é a experiência de entrar naquele invólucro. A gente soa, a gente fica desesperado lá dentro. Alguém, por exemplo, com síndrome de pânico, é um exame que não sei como é que conseguiria fazer. Mas, olhando para o texto que nós lemos, em outras palavras, é como se Paulo estivesse nos dizendo que você e eu somos esse botão de pânico para ajudar pessoas em nossa volta, em como que a graça de Deus, o amor de Deus pode ser manifesto na vida das pessoas. No momento anterior, nós já falamos da necessidade de nos entregarmos totalmente a Deus, confiando que nós conhecemos o Pai, por isso nós somos filhos, nós temos sido exercitados pelo poder da graça de Deus e do Espírito Santo a vencermos o maligno e então podemos manter um relacionamento com esse Deus que nos ama, que cuida de nós e que vai nos levar vitoriosos até aquele último dia, quando nós estivermos eternamente na presença dele. Agora, desde esse processo, o processo da nossa salvação em Cristo Jesus, até estarmos definitivamente com o nosso Senhor, nós temos um percurso, temos um tempo a percorrer, temos uma vivência. E uma vivência num mundo perigoso. Esse texto vai dizer, aliás, este ano em que nós perdemos todas as expectativas de planejamentos e tudo mais, porque não estava na mente do maior otimista e visionário que o ano 2020 seria tão distanciado quanto nós estamos vivendo, você tem percebido que temos muito por fazer. Temos muitos desafios. Daí, então, esta caminhada, percorrendo essa caminhada, a caminhada do amor. Como é que nós vamos manifestar esse amor? Nós não devemos, então, pensar na forma como o mundo expressa o seu próprio amor. Aliás, tive a ideia de continuarmos o assunto na sequência do texto de 1 João, conforme nós estávamos conversando, versículos 15, 16 e 17, eles vão dizer, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, a cobiça da vida, da carne, tudo isso há de passar, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus têm as suas ações, atitudes, comportamentos que permanecem para todo sempre. Olhando que a nossa vida, ela é diferente em atitudes. E foi esta atitude de um amor
foi a manifestação do amor que no primeiro século os cristãos, de uma forma pejorativa, jocosa, eles foram cunhados, eles foram chamados como aqueles que são do caminho, aqueles que seguem uma pessoa chamada Cristo. E por isso, então, nós somos hoje chamados de cristãos. Não só porque eles pensavam de maneira diferente, mas especialmente porque eles morriam de forma diferente. Interessante como que Nero, o imperador no primeiro século, maltratando os crentes e colocando-os nas piores circunstâncias de sofrimento e de crueldade. Ele olhava aqueles homens e mulheres, alguns queimando no fogo, outros sendo estraçalhados por animais ferozes e assim por diante. E aqueles homens morriam como que cantando, alegres. Eles morriam de uma forma diferente. O ensinamento nesse texto, meus irmãos, é que, como crente, nós devemos manifestar o amor a Deus, o amor aos outros, o amor às pessoas em nossa volta. Nós devemos renunciar ao egoísmo, à vingança, à capacidade de resolvermos os nossos problemas, de como qualquer outro homem e mulher neste mundo resolve os seus problemas. E, conforme nós veremos, o amor nunca é um sentimento, é um mandamento do Senhor. Em resumo, o que eu quero conversar com você nos próximos minutos é que o amor é demonstrado por meio da bondade e do perdão. O amor é demonstrado por meio da bondade e do perdão. E nós queremos ver a abrangência desse amor em 3 níveis. Queremos ver que, primeiramente, o crente deve amar a Deus acima de tudo. Esse é o primeiro mandamento, não é? Que nós não podemos ignorar. O crente deve amar ao Senhor. Queremos também olhar que o crente deve amar aos outros, especialmente os outros crentes cristãos. E, finalmente, o crente deve amar até mesmo aqueles que os perseguem, ou o perseguem. Nesse caso, os seus inimigos. Demonstrar amor, demonstrar um espírito de não vingança. Queremos olhar dentro desse texto esse ensinamento da palavra de Deus, essa abrangência. E o primeiro nível é que o crente deve amar a Deus. Versículo de número 11, versículo número 12 também: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. E no versículo de número 11 vai dizer-nos ele: não sejais remiissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, o que nós percebemos nesse texto é que as Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, elas nos ensinam que o crente é alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. E nesse sentido, colocar qualquer coisa ou pessoa acima de Deus, você sabe qual é o nome disso? É idolatria. Idolatria, sim. Nós lemos no Salmo de número 97, por exemplo, que esse Salmo nos mostra que quem ama a Deus deve odiar aquilo que é mal. Deve odiar o mal. Não porque outras pessoas o condenarão quando fizer o mal, não é isso, porque senão isso nós chamaríamos de moralidade, mas porque o mal é algo que, à luz do olhar de Deus, à luz da palavra de Deus, o mal é pernicioso, é ruim. Então, nós aborrecemos o mal porque nós amamos o Senhor. Um dos versículos que tem tocado o meu coração nas últimas 2 semanas, e eu tenho procurado memorizar esse versículo no dia a dia, por onde eu ando, especialmente nas minhas observações do mundo, vivência no mundo, é o Salmo de número 116, versículo de número 9, que diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. A ideia de que não são homens, não são pessoas à minha volta
que vão dirigir a minha conduta quanto ao que devo ou não fazer. Mas eu sei que tudo o que eu fizer estará sendo feito na presença do Senhor. E é isso que, em última análise, vai mudar o meu comportamento e vai ditar o meu comportamento também. E se nesse sentido você considera que a vida cristã e os mandamentos de Deus são duros demais, como estivemos conversando no momento anterior, é porque você ainda não sabe nada sobre Deus e sobre o seu amor. O que você necessita não é ser lembrado dos mandamentos de Deus, mas sim ser lembrado de Deus, da pessoa de Deus mesmo. Ele está presente na sua natureza santa, do seu amor por você. Deus, na sua graça por você, Ele deu o que você e eu não merecíamos, para que nós tivéssemos uma vida, as Escrituras nos dizem, vida abundante. Nós merecíamos o castigo, nós merecíamos a morte eterna, nós merecíamos o inferno. Mas Deus nos deu o que nós não merecíamos, a sua graça, a sua bondade, o seu amor. Então, percebemos nesse sentido de que a abrangência primeira do seu amor e do meu é amar a Deus acima de qualquer coisa. A segunda abrangência, versículos 13, versículo 15 e versículo 16. O crente deve amar aos outros, em especial aos outros crentes. Versículo 13 nos diz o seguinte: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei em o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ideia de condescendência é a ideia de se colocar no lugar da outra pessoa. Talvez a palavra mais próxima que nós poderíamos dizer nesse sentido em português, é a palavra empatia. No lugar de outro, considerar o que o outro está sentindo como que estivesse doendo em você. E nós, os crentes, somos pessoas muito solidárias nesse sentido. Os crentes devem tratar uns aos outros como irmãos e irmãs na família de Deus, na família da fé. Nos primeiros séculos do cristianismo, foi isso que ajudou a propagar o evangelho. O amor que os irmãos manifestavam uns para com os outros. Por exemplo, a hospitalidade foi importante na propagação do evangelho. Você deve lembrar que no primeiro século, no mundo antigo, havia hospedarias, mas não eram de boa reputação, como já deve ter visto em algum momento, diante de tanta informação no mundo em que nós vivemos. A maioria dos viajantes preferia se hospedar com os irmãos, com os amigos, com os parentes, com pessoas conhecidas e com aqueles com os quais eles levavam talvez uma carta de recomendação. E eu lembro como que os cristãos, ainda hoje, algumas organizações cristãs, por exemplo, irmãos da Assembleia de Deus, eles têm esse costume bonito. Quando eles vão se mudar de uma cidade para outra, eles então levam uma carta de recomendação para que as igrejas por onde eles vão passar sejam informadas. Aquele irmão é cristão, ele serve ao Senhor e assim em diante. Agora, o que aconteceu no primeiro século com o eclodir da perseguição que os cristãos enfrentaram por Nero, por volta do ano 68 depois de Cristo, ou então por Domiciano, por volta do ano 81 a 86 também depois de Cristo. Os crentes aprenderam, meus irmãos, a amar a duras custas, como colocar em prática esse mandamento do amor, de amar uns aos outros, em especial amar os outros crentes, como que esses irmãos deviam se proteger diante da perseguição que estavam passando, como que eles deveriam fazer isso, porque hospitalidade, meus irmãos,
é uma realidade que, é verdade, tem muito a ver com a questão da cultura, mas hospitalidade é interessante. No Ocidente, normalmente, nós pensamos em hotéis, em pousadas, onde alguém vai viajar para uma parte ou outra do mundo e então se hospeda num hotel. Não é assim em todos os lugares do mundo. E especialmente não era assim no mundo em que Paulo escreveu esta carta. O sistema de hospitalidade era muito diferente do que nós hoje conhecemos. Uma missionária que espero que você conhece, você deve orar por ela, que está lá do outro lado do mundo, do Nepal. Ela, sim, você conhece. E essa é a única informação que eu posso dar a respeito dela. Ela contando como que, saindo pelas ruas e vilas e cidades distantes do local onde é a sua base de trabalho, ela vai levar o evangelho, ela e os colegas da equipe, e daí então eles esperam por um momento de encontrar o que eles chamam de a casa de paz, onde eles vão ser recebidos e hospedados durante aquela noite, até no dia seguinte eles continuarem sua viagem de pregação do evangelho por vilarejos e aldeias e assim por diante. Eu sei que esta missionária, compartilhando dessa necessidade conosco na igreja, surgiu aquele momento de perguntas. Quem tem alguma pergunta, por favor, que o faça. E ao perguntar, uma irmã perguntou para essa missionária: escuta, por que vocês se hospedam em casas de paz? Por que a missão de vocês não consegue alugar um hotel para vocês? Você entendeu? Essa é a mentalidade nossa do século XXI e do Ocidente. E aí, então, podermos receber aquela informação de que o problema não era falta de recursos financeiros. O problema não era falta de se acomodar ou de planejamento da equipe missionária. O problema é que é um contexto sociocultural diferente que não tem hospedarias. Você pode ter milhões de dólares no bolso, a não ser que faça deles o seu colchão e durma no relento. Não tem. Você precisa de uma casa aberta aonde se hospedar. Naquela manhã de domingo, eu pude entender de uma forma mais clara as palavras do Senhor Jesus lá nos evangelhos, tanto Lucas quanto Mateus, dizendo que aquela casa que abrisse a porta, eles deveriam se hospedar ali por ser aquela casa, uma casa de paz. Porque, com respeito à hospitalidade, meus irmãos, o avanço do evangelho no primeiro século dependia dessa hospitalidade, dependia da disposição dos crentes em receber os missionários itinerantes em suas casas, para que eles pousassem ali e continuassem viagem no dia seguinte. E eles tinham que fazer isso de forma alegre. Versículo de número 15 me diz isso: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Um crente que viveu no 4º e 5º séculos, chamado João Crisóstomo, ele disse o seguinte: essa alegria é difícil, porque requer uma alma extremamente nobre, de modo a não apenas evitar a inveja, mas até a sentir prazer junto com a pessoa em questão. É um desafio, porque nós devemos amar fazendo todo o necessário, dando às pessoas o que elas necessitam. Isso implica em sacrifício e emoções, muitas vezes. Isso significa dar a outra pessoa tanto a verdade que ela pode não querer, quanto a ajuda que ela necessita.
devemos fazer isso. Devemos fazer de ações diretas, de dedicação, de entusiasmo, de força. Percebemos então essa forma como nós manifestamos essa abrangência, esse nível do amor abrangente que nós dedicamos nos outros. Temos conversado de que o crente, sim, é essa pessoa que ama o Senhor acima de qualquer coisa. O crente é alguém que ama os outros irmãos, em especial aqueles que estão debaixo do mesmo jugo, o jugo do Senhor. Mas a terceira e última abrangência nesse sentido é que o crente deve amar até mesmo aqueles que o perseguem. E nesse mundo, e nesses dias em especial, de tanta polarização, de ideias, de emoções à flor da pele, de qualquer discordância, você é quadrado, você é fundamentalista, você é aquilo outro, desde que não possa aderir o liberalismo que nos é proposto, então você se torna uma pessoa não agradecida. Precisamos pensar nas palavras que o Senhor nos tem deixado. O crente é alguém que ama, inclusive aqueles que discordam dele. Não é amar o erro, não é me render ao erro, mas olhar com o olhar de Cristo aqueles que pensam de forma diferente à minha. Versículo de número 10 diz-nos: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo de número 14, ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 17 em diante, ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com a prática do bem. O que Paulo nos ensina nesse texto? Ele mostra qual deve ser a atitude sua e minha diante da perseguição e diante dos nossos perseguidores. Embora amar os nossos inimigos seja algo talvez fácil de dizer e difícil de viver e fazer, somente o céu revelará quantos crentes realmente oraram com sinceridade, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que eles fazem. É interessante isso. Recentemente, lendo a biografia de Nelson Mandela, uma das frases que, num dado momento, quando ele tinha que optar entre retribuir as práticas de crueldade do apartheid ou promover um movimento de reconciliação sul-africana que incluísse em seu governo o amor daqueles que, durante o período do apartheid, perseguiram perseguiram tanto a ele mesmo quanto aos sul-africanos da etnia negra. Nelson Mandela diz o seguinte: se há sonhos de uma bela África do Sul, também há caminhos que nos conduzem a seu alvo. A bondade e o perdão são dois desses caminhos. Perdão, bondade. Os versículos 19 e 20, eles mostram que o crente
deve deixar que seus perseguidores estejam nas mãos do Senhor. Que o Senhor retribua, não devolva mal por mal. Abrir mão da vingança própria, da justiça com as próprias mãos. Esta é uma atitude honrosa, até mesmo, meus irmãos, aos olhos dos descrentes. Sim, de acordo com alguns comentaristas, os atos de amor do cristão fazem seus perseguidores arderem de vergonha e de remorso. Agora, eu devo reconhecer que existe a possibilidade de os cristãos nem sempre conseguirem viver em paz com todos os seus inimigos. É isso que o texto nos diz, versículo de número 18. Se possível, quanto depender de vós. Não se pode, por exemplo, transigir no Evangelho só para merecer a paz, só para mantermos a paz. Não, eu vou desobedecer a Deus porque eu tenho que viver em paz com todos. Não. Há momentos em que esta paz ela terá que ser rompida. De qualquer forma, o princípio é que se aqueles que fazem mal aos cristãos não se arrependerem, Deus ele vingará por seus filhos. Esta tarefa, contudo, cabe a Deus e não aos cristãos, porque para o cristão as provações e as tribulações são as realidades que mais nos fazem pensar, tanto no céu quanto na glória que nos espera. Tribulações, elas fazem parte na vida do crente, elas fazem parte. E para não desfalecermos neste caminhar, nesta vida, neste exercício, Paulo nos diz que nós devemos perseverar e perseverar em oração. Então nós temos conversado, meus queridos, no dia de hoje, a lembrarmos como é que nós vamos viver neste mundo. Em primeiro lugar, que o amor de Deus se expresse na nossa devoção. Um amor que coloca Deus acima de tudo. Que em segundo lugar, que o amor aos outros, especialmente aos outros cristãos, é demonstrado pelo altruísmo, por sermos condescendentes, por nos colocarmos no lugar deles e pensarmos e imaginarmos como nós podemos ser esse botão de pânico no tubo de tomografia. Ao invés de desespero, um alento, aquele ar. Eu lembro saindo daquele tubo quando podia respirar e o técnico dizia: seu Jorge, o senhor agora pode respirar porque daqui uns 5 minutos retomamos novamente os exames. 5 minutos que passavam muito rapidamente, porque lá dentro era um desespero só. E eu lembro que por 2 vezes eu usei aquele botão de pânico. Finalmente nós temos visto que o amor aos inimigos, ele é demonstrado ao não retaliar e ao cuidar deles com atos de bondade, não com vingança. Esta espécie de amor tríplice trouxe grandes resultados e êxito na igreja primitiva no primeiro século. E com certeza fará a mesma coisa hoje para com a nossa igreja. Como nos anais da história da igreja bíblica, como que os primeiros anos foram anos difíceis do ponto de vista de desenvolvimento de vida que nós temos hoje. Mas anos em que o amor era visto na vida dos irmãos, nos mutirões, nos junta-panelas, comendo juntos, trabalhando juntos. E que, diante de uma sociedade cada vez mais distante nos seus relacionamentos uns com os outros, possamos lembrar desse caminho do amor no relacionamento de uns com os outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Ele faça prosperar a obra dele
em Araçatuba e no mundo. Não sei por quantos anos mais, até a volta dele. Fiéis e corajosos, levando esta mensagem que para muitos ainda não foi ouvida, de que Jesus Cristo é o Salvador. Que irmãos, que Deus possa ajudá-los e abençoá-los grandemente a seguir adiante com esta palavra. Deus abençoe. Posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.